Olá pessoal, de volta com a segunda aula do nosso curso Python para iniciantes. Na aula passada a gente viu como utilizar o comando print, nosso primeiro comando em Python. A gente aprendeu também a utilização das strings e como a gente pode utilizar os números e os operadores matemáticos com Python. Então vamos começar aqui nessa aula com o tema variáveis. Variável nada mais é do que um endereço na memória que a gente usa para guardar algum dado. Vou começar aqui com as variáveis de texto, que a gente já trabalhou na aula passada, string. Basicamente, no Python, a gente não precisa definir previamente o tipo da variável, igual a gente faz em outras linguagens. A gente simplesmente digita o nome da nossa variável, que aqui eu vou chamar de texto, e utiliza esse sinal de igual, que é um sinal de atribuição. Ou seja, o que está à direita do sinal de igual, ele vai ser atribuído à nossa variável texto. Então, vou colocar aqui um valor, curso de Python para iniciantes. Rodando aqui, e agora eu vou digitar o nome da variável novamente, e vou rodar também, que aí ele vai passar o valor que está contido naquela variável. Pronto, então, nessa variável texto a gente tem curso de Python para iniciantes. O que a gente pode fazer é também atribuir outros valores à variável ou incrementar a variável. Nesse caso aqui, eu estou colocando o valor texto, seria a junção do valor anterior da variável texto mais esse pedaço aula 02. Então, digitando aqui texto novamente, você vê que o valor da variável texto ela se alterou, acrescentando esse pedaço aula 02. Agora a gente vai trabalhar com variáveis numéricas. Vou criar uma variável soma e vou atribuir o valor dela igual a 0. E aqui embaixo eu vou digitar a soma novamente para exibir o conteúdo da variável. Então a gente já tem o valor 0 para a nossa variável soma. E aqui a variável numérica a gente pode incrementar e decrementar os valores da variável. Então, por exemplo, se eu pegar a soma igual a soma mais 1, a gente vê que o novo valor da variável agora é 1. Né? Ele pegou o valor anterior 0 e acrescentou 1. Outra forma mais contraída de fazer um incremento é você simplesmente colocar mais igual. Essa forma ela equivale exatamente à forma de cima, mas é uma forma mais econômica de escrever. Se a gente der aqui um mais 1, então ele incrementou o valor que anteriormente era 1, agora ele colocou mais 1, então a gente tem 2. Da mesma forma, a gente pode decrementar também. Né? Se eu pegar a soma menos igual a 1, a gente vê que diminui o valor da variável soma. Da mesma forma, eu posso diminuir utilizando soma igual a soma menos 1. Então, a gente tem o valor agora da variável soma igual a 0. Começar um novo tópico agora, a gente vai falar sobre listas. Listas é um tipo de dado muito importante no Python, muito utilizado. Então, vou passar aqui para vocês qual é a função de lista e como é que a gente pode estar utilizando elas. Né? Primeiro aqui eu vou falar como é que eu crio e seleciono elementos da nossa lista. Para criar a lista, você define ela dando nome, passando igual. Só que a diferença da lista é que você vai colocar aqui entre chaves, você coloca os valores entre chaves, separados por vírgula. Então, estou criando aqui uma lista de frutas, maçã, banana e laranja, por exemplo. Vamos exibir aqui a nossa lista. Pronto, a gente construiu nossa primeira lista com 3 strings. Os elementos são separados por vírgula e a lista, a característica dela é que ela é formada por um abre e fecha colchetes.
Então, como é que eu faço para selecionar um elemento? Eu digito o nome da lista, a variável lista, né? E abro e fecho colchetes, e dentro dos colchetes eu passo qual elemento que eu quero selecionar. Ele começa a partir de 0, então o primeiro elemento vai ser 0. Então, se eu rodar esse código, a gente tem maçã. Se eu substituir aqui para 1, banana, digitando aqui 2, laranja. Então, essa é a primeira forma de você selecionar elementos da sua lista. Você passa o índice de cada elemento dentro de colchetes. Criar aqui uma variável números, uma lista números, e eu vou colocar os valores de 1 até 5. Pronto, então a gente tem aqui outra lista. A primeira foi uma lista de strings, essa nova lista é uma lista contendo os números de 1 até 5. Você pode colocar qualquer valor dentro de uma lista, né? Vou criar aqui uma nova lista e vou colocar, por exemplo, A, B, C. Inclusive, você pode colocar listas dentro da lista. É o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar também como elemento da lista a lista fruta e a lista números. Então, exibindo aqui, rodando aqui, a gente tem então todos os elementos. A, B, C, a lista frutas, né? Contendo banana, maçã e laranja, e a lista números, que são os números inteiros de 1 até 5. E agora eu vou selecionar os elementos da mesma forma que eu fiz anteriormente. Se eu der um índice 0, então ele retorna o primeiro elemento. Se eu der o índice 1, ele retorna o B, que é o segundo. O índice 2 retorna C. E o índice 3, ele retorna a própria lista, né? O índice 4, ele retorna a outra lista, a lista números. Agora, a gente consegue também... Eu vou exibir aqui a lista 3 novamente, que é uma lista dentro da lista. E se eu abrir novamente um colchete, eu consigo extrair os elementos da sublista. Então, eu dei um lista 3, e aí me retornou a lista de frutas, e agora eu passei um novo colchetes com o índice 0. Então, eu pego o primeiro elemento da lista frutas que está dentro da nossa outra lista. Se eu pego um, banana, beleza. Outra forma de selecionar é com o operador dois pontos, né? O que você pode fazer? Se eu der aqui, por exemplo, 2.1 ou 2.2, ele vai selecionar todos os elementos até o elemento de índice 2 menos 1, ou seja, o elemento 0 e o elemento 1 da nossa lista. Agora, se eu colocar dois pontos, quer dizer o seguinte, ele vai pegar do elemento 2 em diante até o final da nossa lista. Ou então eu posso pegar, por exemplo, de 2 a 4. Aí ele vai pegar os elementos de índice 2, né, que é o C, até o elemento de índice 4 menos 1, que é o 3. Então, de 2 a 3. Então, ele pegou o C e a lista de frutas. Eu posso também adicionar e remover elementos das nossas listas. Então, eu pego aqui as frutas, só retornando aqui o valor original, e uso o comando append. E vou acrescentar mais uma fruta à nossa lista, goiaba. Rodando aqui. Então, a gente tem mais um elemento, goiaba, no final da nossa lista. E eu posso também apagar um elemento. Se eu der um comando pop, ele vai apagar o último elemento da lista, que é o goiaba que a gente acabou de adicionar. Esse comando pop, ele também você pode apagar não só o último elemento, mas qualquer elemento. Se eu der um pop 0 aqui, ele vai apagar o elemento com índice 0, né? Ou seja, o maçã, que é o primeiro lá da lista.
E você também pode alterar os elementos. Como é que a gente vai fazer isso? Vou aqui rodar novamente a nossa lista frutas para pegar o valor original dela. Então, vou selecionar frutas, só exibindo aqui. E vou selecionar o primeiro elemento, maçã. Só que eu quero alterar esse conteúdo de índice 0. Então, eu quero, em vez de maçã, eu vou colocar aqui pera. E exibir novamente frutas. Você vê que o primeiro elemento ali ele já foi alterado para pera, né? Então, simplesmente utilizando o operador igual, a gente consegue alterar os elementos dentro da nossa lista. Eu vou falar também sobre tuplas. Tuplas, basicamente, é muito parecido com listas. A diferença é que você não utiliza colchetes. A gente pode passar aqui os elementos separados por vírgulas. Pode também utilizar os parênteses. Está na mesma. Então, vou criar aqui nossa tupla de marcas. Exibir aqui marcas. Então, a gente já tem a nossa tupla de marcas. Para selecionar da mesma forma, entre colchetes, aí eu passo o índice que eu quero selecionar. E a diferença principal da tupla para a lista é que a tupla eu não consigo alterar os valores dentro da tupla, né? Uma vez que eu crio ela, aqueles valores ali eles não podem ser alterados. Acabando de... Então, vamos lá. Vou tentar alterar para ver o que acontece. Então, vou pegar o marcas, 0, e vou passar aqui como parâmetro Ferrari. Vamos ver o que acontece. Ele dá erro, tá vendo? Objetos do tipo tupla não podem ser alterados, né? Então, para a nossa aula não ficar muito extensa, eu vou parar por aqui. E na próxima aula a gente vai aprender como é que a gente utiliza os dicionários, né? Que é um tipo de dado bem particular aí do Python e muito utilizado. Então, aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado.